Sonho de muitos, coragem de poucos, privilégio de alguns. A sensação de liberdade que as duas rodas proporcionam é indescritível. Esse é o combustível que move os exploradores de norte a sul do nosso país. Então, vem com a gente na garupa que tem muita estrada pela frente. Bem-vindos ao Brasil sobre duas rodas. Hoje, nós vamos viajar até o Vale do Café, no sul fluminense. Partimos do município de Piraí em direção a Valença. Nesse percurso histórico, passaremos por Barra do Piraí, Conservatória e pelo Mirante da Serra da Beleza. Distância total, 80 quilômetros de estrada asfaltada. Duração, aproximadamente 1 hora e 45 minutos. Nessa região que respira cultura, visitaremos construções dos tempos do Brasil Colônia e paisagens belíssimas, com direito a locais sagrados para a ufologia mundial. E hoje, nós vamos na garupa de um aventureiro clássico. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Eu me chamo Cristiano Guzmão, tenho 47 anos, sou casado, tenho uma filhinha de 7 anos linda que participa aí comigo das aventuras. Eu trabalho com audiovisual e web design e tenho um canal no YouTube. Eu ando de moto desde 2008. Na realidade, a minha primeira moto foi uma moto de entrada também. O objetivo era simplesmente andar na cidade. Depois é que eu fui conhecer as estradas e curtir o motociclismo em si. A minha primeira motocicleta foi uma Kansas 150 da Dafra. Era uma moto custom, pretinha, linda pra mim. Ela era uma mini Harley, assim, né? Eu achava aquilo o máximo, mas eu só rodava com ela na cidade, realmente não viajei com ela. E depois eu troquei numa CB300 e aí sim eu tive um problema familiar em Teresópolis e foi a minha primeira viagem. Nessa primeira viagem eu me apaixonei, porque eu estava dentro da paisagem, era completamente diferente andar de moto, né? Eu estava acostumado a viajar de carro em outras circunstâncias, mas de moto descortinou um cenário diferente para mim. Eu me apaixonei na primeira estrada que eu peguei e aí nunca mais parei. Está na hora de pegar a estrada. Nosso ponto de partida é Piraí, município do Vale do Paraíba Fluminense. Coloque seu capacete e vamos conhecer mais uma rota extraordinária pelo Brasil. Essa região do Vale do Café, na realidade, é a região onde se plantou café, onde se, enfim, cultivou café, ela é maior do que o Vale do Café, ela chega até Minas e chega até São Paulo. E toda essa região vale a pena visitar. Você tem muitos hotéis fazendas para ficar fim de semana, vai ver muita coisa bonita, montanhas, cachoeiras, riachos, é muito legal. Conhecida como Cidade Natureza, Piraí está localizada a cerca de 90 quilômetros da capital fluminense. Na língua tupi, Piraí significa Rio dos Peixes. Seu nome é uma referência ao Rio Piraí, um dos mais importantes do Vale do Paraíba, que cruza toda a extensão do município. As águas de Piraí também formaram o belo Lago do Convento, localizado no Instituto dos Frades de Emaús. Com uma área de 100 mil metros quadrados e águas muito claras e frias, esta é uma das grandes atrações de Piraí. A paisagem piraiense ainda comporta o belo Parque do Caiçara, com seus 50 mil metros quadrados de área, uma maravilhosa praia lacustre e o Parque Florestal Mata do Amador, principal área de conservação ambiental do município. Eu tenho uma moto de 160 cilindradas, mas eu nunca sofri preconceito por parte de nenhum motociclista em nenhum lugar que eu cheguei. Tampouco no trânsito ou nas ruas, mas por outros veículos a gente sabe que há um desrespeito com moto pequena. Já tomei vários, chega pra lá, pessoa tentando forçar uma ultrapassagem me empurrando pro canto da pista, isso infelizmente acontece. Mas dentro do motociclismo, não, nunca.
as motos pequenas aí de entrada, né, que são utilizadas para entrega, elas suportam customização. Muita gente não sabe disso, mas é muito comum trocar o guidão, colocar um guidão que é ligeiramente mais alto para que você possa passar sem encostar nos retrovisores do carro. Escapamento esportivo, muita gente coloca, a gente que muda a carenagem, dá para fazer muita coisa nela. Eu particularmente uso a minha do jeito que ela é. Eu gosto dela do jeito que ela é, original de fábrica. Seguimos pela RJ 145, rumo ao município de Barra do Piraí. São mais 30 quilômetros de estrada asfaltada que faremos em aproximadamente 45 minutos. Viajar com os amigos é uma maravilha, eu adoro viajar com os amigos, nem sempre eu tenho essa oportunidade, né? Viajar sozinho também é bom, né? Não tenha dúvida, eu viajo muito sozinho, mas com os amigos, com a família é sempre melhor, sem discutir. Chegamos ao município de Barra do Piraí, mais conhecido como a Pérola do Vale. Seu nome é uma referência ao local da foz, ou barra, do rio Piraí. A partir desse ponto, suas águas se lançam em outro rio importantíssimo para a integração nacional, o Paraíba do Sul. O povoamento que deu origem à Barra do Piraí teve início no ano de 1761, com terras doadas pela coroa portuguesa para a produção agrícola. Sua área ocupava as margens direita e esquerda do rio Piraí, no ponto de confluência com o rio Paraíba do Sul. Esta região teve seu auge econômico durante o ciclo do café, no século XIX. Em 1864, no centro do município, foi inaugurada uma estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, projetada para ser o maior entroncamento ferroviário do Brasil. A chaminé da rede ferroviária é um dos pontos turísticos locais. A estrada, para mim, é a expressão máxima do motociclismo. É quando você realmente se desliga de tudo. Ela tem um lado terapêutico, sim, que depois de algum tempo concentrado, a tua mente esvazia, você só pensa na estrada, nos movimentos, na velocidade, nas atitudes. Mas também é um caminho para meus objetivos, né? Eu gosto de chegar a lugares interessantes, né? Existe uma máxima no motociclismo que diz que o caminho é mais importante que o destino. Para mim, as duas coisas são muito importantes. Eu gosto de aproveitar o caminho e o destino. Por conta das lavouras de café, muito difundidas na região, Barra do Piraí concentra uma grande quantidade de fazendas históricas destinadas a esse cultivo. Como símbolos dessa época próspera do sul fluminense, podemos destacar as fazendas da Taquara, São João da Prosperidade, Aliança, Bocaina e Ponte Alta. Estas construções magníficas estão abertas à visitação com várias opções culturais para os turistas. Um pouco mais recente, construída na primeira metade do século XX, temos a Igreja de São Benedito, que se destaca na paisagem pela beleza de sua fachada. A RJ 145 e a RJ 137 são estradas que têm bom estado de conservação. Você pode pilotar com tranquilidade com qualquer tipo de moto nelas. São estradas asfaltadas, alguns trechos estão um pouquinho piores, mas a maioria, de um modo geral, está bem conservada. Essa estrada é uma estrada fácil de viajar. As estradas secundárias são de mão dupla, né? Você vai ter sempre outro veículo vindo de frente para você. Isso sempre requer atenção, cuidado, escolher bem os pontos para ultrapassagem, ter certeza de que você tem a visão suficiente, que está na velocidade suficiente. Fora isso, é muito fácil de pilotar, muito tranquilo e muito bonito. Barra do Piraí foi a primeira cidade a ser emancipada durante o período republicano, mais precisamente no ano de 1890. Em Ipiabas, um de seus distritos, encontramos um recanto de Mata Atlântica paradisíaco, com uma das cachoeiras mais belas do Vale do Café. Barra do Piraí é rica em história e natureza preservada, um convite à contemplação. Uma moto de 160 cilindradas, ela requer mais cuidados na estrada. Por quê? Porque depois de um volume grande de tempo pilotando essa moto, o óleo dela vai afinar, né? Então você vai sentir
que a moto está perdendo potência. Quando eu fiz o Iron Butt foram 22 horas pilotando. Lá pelas 14 horas, que ainda é um número muito expressivo, raramente você vai andar mais do que isso num dia, só nessa circunstância. Ela começou a perder potência. Ela foi gradativamente perdendo potência e quando eu cheguei ao final dos 1.600 quilômetros, ela não passava de 90, 95 km por hora. Ela foi gradativamente perdendo potência. Eu levei a moto autorizada, né? Conversei com o mecânico e ele me explicou exatamente isso. Olha, para fazer esse tipo de deslocamento você tem que trocar mais o óleo ou usar algum aditivo para manter a viscosidade do teu óleo. Esse é o único sufoco que a gente tem com essa moto para viagens de longa distância. Fora isso, é uma moto como todas as outras, normal. Passando por Barra do Piraí, seguimos em direção à Conservatória. São mais 27 quilômetros de estrada asfaltada. Chegaremos lá em aproximadamente 35 minutos. Para você chegar até a Conservatória, você tem estradas boas, né? Você tem a Dutra, que é uma estrada maravilhosa, estradas asfaltadas, mas você vai pegar bastante trânsito nas cidades que você cruza, especialmente em Barra do Piraí. Barra do Piraí eu recomendo o uso do GPS, que você vai chegar numa cidade que já tem um certo tamanho, muito entroncamento, sinalização, às vezes você consegue perceber, às vezes não, muito engarrafamento, né? Eu peguei bastante engarrafamento em pleno sábado, então eu recomendo um GPSzinho lá, vale a pena. Chegamos à Conservatória, a capital mundial da seresta. Sexto distrito do município de Valença, Conservatória é conhecida pelo seu amor incondicional à música. Sua fama vem de longe, desde meados do século XIX, com o costume de se tocar canções populares pelas ruas da cidade, parando nas janelas de algumas casas. Essa tradição está representada em seus museus, mais especificamente na residência dos irmãos seresteiros Gilbert e José Borges. Este local se transformou em um dos pontos turísticos mais famosos de Conservatória, o Museu da Seresta e Serenata. Para quem gosta de seresta, né? É a capital da seresta no Rio de Janeiro, tem essa tradição, né? Uma pessoa, um violinista, começou a fazer isso também no século passado, ele ia para as ruas e tocava violino em praça pública, né? Uma coisa lúdica, interessante. Isso foi se mantendo ao longo dos anos e hoje em dia você tem lá shows mais sofisticados, os bares e tal, promovendo a integração. É muito interessante, vale muito a pena. Além das virtudes musicais, Conservatória também guarda muitos tesouros arquitetônicos do ciclo do café. Construções coloniais como a Fazenda Florença, de 1852, nos reportam a época de ouro da região. Outro ponto de visitação muito importante em Conservatória é a Matriz de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Esta igreja, de inspiração neoclássica, feita em pedra e cal, foi inaugurada em 1868. Conservatória sabe muito bem como preservar seus tesouros. Enquanto fazemos um pit stop na Terra da Seresta, vocês curtem mais registros de pilotos feitos pelo Brasil. Oi pessoal, meu nome é Eduardo, sou de Brasília e ando de moto desde 1982. O meu motogrupo se chama Salutemos Amicitia, que quer dizer brindemos a amizade, saudemos a amizade, que é a própria essência do motociclismo. E uma das características legais do motociclismo, das viagens, são as pessoas irem adesivando os postos de gasolina, né? Os monumentos, lugares especiais. É uma marca que você deixa mostrando para os seus colegas que você já passou por aquele local. E é muito bacana quando você passa num lugar e você vê os adesivos de vários grupos, de várias partes do Brasil ou de outros países, grupos conhecidos, de colegas. Isso é muito bacana. Isso também faz parte do motociclismo. Valeu? Boa viagem para todo mundo, grande abraço. Tchau. Continuamos rodando pelo Vale do Café, no sul do estado do Rio de Janeiro. E ainda temos muita coisa para conhecer em Conservatória.
a cidade da Seresta. Lembrando que terminaremos a rota de hoje no Mirante da Serra da Beleza, ainda dentro dos limites do município de Valença. Até nosso destino, percorreremos mais 14 quilômetros em aproximadamente 25 minutos. Se prepare para contemplar mais locais históricos, belezas naturais e surpresas de outro mundo. Eu tenho um canal no YouTube chamado O Barato da Aventura. E ele surgiu justamente com a mudança de vida, a troca de uma moto grande para uma moto pequena. E eu resolvi fazer uma espécie de blog do que seria a minha vida, minha nova vida de motociclista. E uma coisa que servisse para inspirar as pessoas. Eu gosto de ser um exemplo assim, se eu que sou um cara comum, já tenho uma certa idade, consigo realizar tantas coisas legais, qualquer um pode fazer isso. Então essa aqui é a ideia e a inspiração do Barato da Aventura. Conservatória é um dos locais mais emblemáticos do Vale do Café. Seu estilo arquitetônico bastante conservado abre um portal do tempo para os viajantes. Logo na entrada da cidade, nos deparamos com a antiga estação ferroviária de Conservatória. Essa rede de trilhos, inaugurada pessoalmente por Dom Pedro II, cruzava o sul fluminense interligando Rio de Janeiro e Minas Gerais. O destaque fica por conta da locomotiva 206, uma Maria Fumaça, da Rede Mineira de Viação, que fica estacionada bem à frente da estação. Eu seleciono os destinos das minhas viagens conforme os meus interesses de motociclista, né? Os lugares que eu desejo conhecer, os lugares que eu quero ver. E também com a prática dos esportes que eu faço. Eu gosto de fazer trilha, eu tô começando habilidades de escalada, né, com um grande amigo meu que chama Márcio Gonçalves, está me ensinando a escalar e tudo isso motiva vídeos para o canal, vídeos interessantes, vídeos com dificuldades, com situações engraçadas, e eu vou colocando lá e tentando inspirar as pessoas a seguir uma vida mais natural, mais perto da natureza. Um local bastante procurado em Conservatória é o Túnel Maria Nossar, inaugurado pela família imperial em 1883. Esta construção se deveu à necessidade de expansão da linha ferroviária para o escoamento da produção cafeeira local. O túnel de 95 metros de extensão, escavado em rocha bruta por mão de obra escrava, também é conhecido como o Túnel que Chora, por conta das águas que escorrem de suas paredes, vindas de uma nascente sobre ele. Outro ponto turístico de Conservatória é a Ponte dos Arcos, que serviu de passagem para a antiga Companhia Estrada de Ferro Santa Isabel do Rio Preto. Essa ponte de 100 metros de extensão é mais um marco da engenharia do Vale do Café. É uma construção incrível, ela está aí há mais de 100 anos, né? Ela funcionou até 1963, quando foi feita a última passagem de trem. Todo esse local tem uma beleza incrível, foi feito um corte na montanha para que o trem passasse por ali. Eu sei que o pessoal da motocross sobe ali de trilha, passa por cima da ponte, vai sair do outro lado da via, um trecho incrível para quem é motociclista, vale a pena conhecer demais, é muito bonito. Além da música e das construções coloniais, Conservatória também se caracteriza por suas belezas naturais. Uma de suas pérolas é a Cachoeira da Índia. Localizada no Rio dos Índios, essa queda d'água de 3 metros de altura possui um poço de cerca de 70 metros quadrados. No centro da cachoeira, há uma estátua enigmática, que para alguns representa uma indígena, já para outros, uma entidade ligada às águas. Há também quem ache que a figura seja uma referência à presença de extraterrestres no local. Mas a gente conta essa história um pouco mais à frente. Depois de tantas maravilhas, fica difícil de se despedir de Conservatória. A minha moto tem nome. O nome da minha moto foi dado pela minha filha quando ela tinha 6 anos, é uma história engraçada. Ela olhou para a moto e falou assim: papai, a sua moto devia chamar Ladybug. Eu, filha, por que Ladybug? Porque tem um personagem na TV, papai, que chama Ladybug. Ela usa uma roupinha vermelha e preta igual a sua moto
E ela é miraculous, ou seja, ela é milagrosa. E eu acho que a sua moto é milagrosa, papai. Você vai com ela para tudo que é lugar. Eu fiquei, na hora, o nome foi Ladybug. De Conservatória, seguimos pela RJ 137, direto para o Mirante da Serra da Beleza. São apenas 14 quilômetros de estrada asfaltada. Em instantes, chegaremos no nosso destino. Olha, eu já passei com essa moto em todo tipo de percurso. Já passei em estradas de barro, estrada com lama, estrada tipo ripple, né, com mais cascalho e asfalto. Ela é uma moto muito leve e por ser muito leve, ela é muito fácil de passar em todas essas estradas. Eu só não passei com ela em lama profunda. Mas também lama profunda é para trator, né? Não é para moto. Então eu acho que não tem dificuldade com ela, não. Tenho só alegria. É muito mais fácil passar com ela do que com uma moto pesada. Eis que surge no horizonte a deslumbrante Serra da Beleza. Batizado com o nome de Serra da Taquara, esse conjunto de montanhas está situado dentro dos limites de Valença, entre Santa Isabel do Rio Preto e Conservatória. Em seu ponto mais elevado, encontramos o Mirante da Serra, de onde podemos contemplar sua paisagem deslumbrante. Não se espante, mas a Serra da Beleza pode guardar imagens impressionantes, até de outros mundos. Segundo os ufólogos, este é um dos melhores pontos de observação de fenômenos extraterrestres do Brasil. Um belo sábado de manhã, eu chamei o meu amigo Luiz Cláudio e fomos passear de moto. E aí a gente resolveu conhecer a Serra da Beleza. Eu tinha um interesse particular na Serra da Beleza por causa das histórias de OVNI, né? Que existe toda uma lenda que foram avistados seres extraterrestres, discos voadores na Serra da Beleza. A Serra da Beleza também abriga a comunidade quilombola mais antiga do estado do Rio de Janeiro. O Quilombo de Valença ocupa uma área de quase 500 hectares, com uma população de 200 descendentes de africanos vindos do Congo, Guiné e Angola. O que mais eu gostei de ter visto nessa viagem foi a Serra da Beleza. É um lugar incrível, tem um mirante lindo demais, com muitas montanhas, com uma formação geográfica assim, especial, né? Geológica especial, melhor dizendo, que você enxerga longe muitas montanhas. A serra é gostosa, a temperatura agradável, a beleza natural desse lugar aí é incrível, é indescritível, vale muito a pena visitar. Eu não tinha grande expectativa, o lugar é mais bonito do que eu esperava. Começamos o dia cedo, terminamos o dia andando de moto já na Dutra com o dia escuro, né? A oportunidade de ter um dia como esses é sensacional, vale muito a pena. Andar de moto para mim é liberdade. É a coisa que eu mais amo na vida, é ter liberdade. E andar de moto é a liberdade extrema, liberdade para decidir, liberdade para arriscar, liberdade para viver. O percurso de hoje está quase no fim, mas dá tempo de ver ainda mais um vídeo incrível enviado por vocês. E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Wesley Snyder, eu sou um motoviajante aqui da cidade de Carapicuíba, Grande São Paulo. Eu viajo pelo Brasil e pela América do Sul numa Phaser 250 e assim, eu já viajei todos os países da América do Sul e todos os estados do Brasil. E tem várias histórias bacanas e interessantes assim para você que é amante de duas rodas. Inclusive, na minha última viagem, eu fiz uma travessia pela BR-319, a rodovia fantasma, o caminho das onças, como alguns dizem, num cenário totalmente épico. Eu atravessei ela numa fase que ela estava totalmente enlamaçada, cara. E tive a honra e o privilégio de acampar minha barraca no meio da BR-319 lá, passei a noite lá, dormi entre onças, animais selvagens. E rodar com a moto à noite é a pior besteira do mundo, então não tive o que fazer. Vou dormir e amanhã de manhãzinha, umas 4, 5 horas da manhã eu dou prosseguimento. A minha tática está sendo a seguinte: eu estou evitando fazer muito barulho, evitando mexer muito e resolvi nem comer nada agora à noite para evitar atrair predadores, né?
foi uma história muito bacana que vocês podem conferir pelo meu canal do YouTube, Snyder em Todo Canto. Peço a todos vocês que vão lá e vejam todos os vídeos que tem lá. Valeu? Abraços! Hoje você viajou de carona pelo Vale do Café, no sul do estado do Rio de Janeiro. Visitamos locais que contam um pouco da nossa história por meio de suas construções seculares. Conhecemos lugares que respiram cultura popular. Por fim, contemplamos paisagens extraordinárias que nos levam para outros mundos. E fazer parte dessa aventura é muito fácil. Mande seu vídeo para o WhatsApp do Brasil sobre Duas Rodas. 21 2117 6691, que a sua rota favorita pode aparecer aqui na TV Brasil. Concluímos mais um destino maravilhoso do nosso país, mas o Brasil sobre Duas Rodas continua em movimento. Até a próxima parada.